Olá, tudo bem? Eu sou a professora Dorinha, professora de arte, e estaremos juntos, vocês, alunos do 7º ano do ensino fundamental. E o nosso tema hoje é dança e música. Vamos juntos nessa? Vamos lá! Hoje nós falaremos sobre a dança como manifestação cultural e também, dentro da música, nós vamos ver sobre duração do som e pausa. Bem, a dança como manifestação cultural, nós temos que ter o seguinte entendimento. As danças, elas constituem um importante componente cultural da humanidade. Bem, no caso aqui, o Brasil, que possui uma cultura tão rica e diversificada, a gama de modalidades são, assim, enormes. E muito importante para a nossa cultura, a cultura brasileira, certo? Então, o folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determinada região. Bem, estão ligados aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e também brincadeiras. Bem, as danças folclóricas brasileiras caracterizam pelas músicas animadas, com letras simples e populares e figurinos e cenários representativos, certo? Ainda, as danças folclóricas, elas são uma forma de desenvolver essa expressão artística com base em tradições e costumes também de um certo povo, daquela certa localidade. Elas podem ser executadas de várias formas, com pares ou em grupos, e a forma original de dançar e cantar permanece praticamente a mesma. Em diversos países, a dança folclórica é a expressão daquele povo. No Brasil, as danças folclóricas sofreram influências das tradições dos estados, dos povos africanos e também dos europeus. Dessa forma, dependendo do estado, as danças podem ser mais influenciadas pelos africanos, indígenas ou europeus. Vamos ver comigo algumas dessas danças que são características de certas regiões. Vamos lá? A primeira delas é o maracatu. Vamos acompanhar comigo que dança é essa? Bem, trata-se de um ritmo musical com dança típico da região pernambucana, que reúne a mistura de elementos culturais afro-brasileiros, indígenas e europeus, e com forte característica religiosa. Os dançarinos representam personagens históricos como duques, duquesas, embaixadores, o rei e a rainha, e o cortejo é acompanhado por uma banda que vai tocando instrumentos de percussão, com tambores, caixas, taróis e ganzas. Então, todos esses instrumentos, toda essa manifestação compõe esse tipo de dança que é típico, que é da região Nordeste, mais especificamente pernambucana, em Pernambuco, certo? E o maracatu se caracteriza por ser também uma dança tipicamente religiosa, tá? Vamos para o frevo. O frevo também é uma dança que surgiu também em Pernambuco. Acompanha comigo. Este é um estilo pernambucano de carnaval, surgida por volta de 1910. É uma espécie de marchinha muito acelerada, que, ao contrário de outras músicas de carnaval, não possui letra, sendo simplesmente tocada por uma banda que segue os blocos carnavalescos, enquanto os dançarinos se divertem dançando. Os dançarinos de frevo usam geralmente um pequeno guarda-chuva colorido como elemento coreográfico e usam diversos passos de dança como malabarismos, passos elaborados, rodopios e saltos. Sem contar o figurino, gente? Que é um figurino bem colorido, são roupas bem coloridas e uma performance que eles fazem assim que é desafiadora. Bem, além do frevo, nós temos ainda a quadrilha, tá? Acompanha comigo também para a gente entender. Eu sei que é típico também na nossa região, é muito praticado aqui no Norte e muito mais intensamente no Nordeste. Esta é uma dança típica da época da festa junina.
onde um animador vai anunciando frases e marcando os momentos da dança, e os casais de dançarinos vestem roupas típicas da cultura caipira, como camisas e vestidos, xadrez e chapéu de palha. Os dançarinos realizam uma coreografia especial e muito animada, com muitos movimentos coreografados, e as músicas de festa junina são parecidas com marchinhas, mas nada semelhante com as marchinhas de carnaval. As mais conhecidas são Capelinha de Melão, Pula Fogueira e Cai Cai Balão. Com certeza uma dessas você já ouviu e já se divertiu com essas músicas, né? E acho até que você já dançou quadrilha na sua escola, né? Esse ano foi um pouquinho diferente, mas a gente não deixou de fazer essa prática. A outra dança também típica também de várias regiões do Brasil é chamada Bumba Meu Boi. Acompanha comigo. Um dos símbolos folclóricos do Brasil, Bumba Meu Boi, mescla dança, música e teatro. Além disso, é praticado nas mais variadas regiões do país. Os personagens cantam e dançam para contar a história de um boi que morreu e ressuscitou após ter sua língua cortada para satisfazer os desejos de uma mulher grávida. Veja só. Então, nessa dança há uma mistura, né, de teatro, de representação com a dança, com a coreografia, certo? Então, vamos lá. Saindo um pouquinho da dança cultural, folclórica, né, e vindo para a música, nós vamos falar hoje sobre a duração do som e pausa. Como a duração e a pausa são tão importantes dentro da música, dentro do som, certo? Então, vamos falar primeiramente sobre a duração, né? Você sabe o que é duração do som? Então, acompanhe aqui comigo. Vamos entender melhor o que é isso. A duração do som é a propriedade que nos permite distinguir sons longos e sons curtos. É o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, isto é, representa o tempo que o som dura. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. Bem, então a duração está muito ligada ao tempo, certo? Tempo que se prolonga o som, que pode ser longo ou curto. Bem, nós temos aí alguns exemplos. Acompanha comigo. O som longo, a sirene, né, de uma ambulância, né, quando ela toca, ela tem um som mais prolongado, mais longo. Ué, né? E um som mais curto, o latido de um cachorro. Uau, uau, uau. Né? Então é um som cortado, é um som curto, tá? Então isso nós chamamos de duração do som, quando ele é longo e quando ele é curto, beleza? Vamos agora falar sobre a pausa. Silêncio é música? Sim, e é muito importante na música. No meio musical, assim como temos figuras que representam os sons, temos também figuras que representam o silêncio e nós chamamos de pausa, tá? Então vamos entender um pouquinho o que é a pausa. Acompanhe aqui comigo esse conceito para pausa. Pausas musicais são intervalos de tempo em que deve haver silêncio, ou seja, nenhuma nota deve ser tocada nesse instante. Cada figura de som tem sua respectiva pausa, como podemos ver no exemplo abaixo. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, você tem a semibreve, aí embaixo essa bolinha, e em cima, no pentagrama, você tem a representação da pausa dessa semibreve. E assim sucessivamente. A mínima tem a sua pausa, a sua representação da pausa, a semínima, a colcheia e a semicolcheia. Claro que você, por enquanto, não precisa decorar isso e saber exatamente. É para a gente ter um conhecimento básico. Agora acompanha comigo essa demonstração que está aí no vídeo, na tela de vocês. Para demonstrar isso, preenchemos um compasso 4x4 com semínima. Você tem aí na partitura 4 semínimas, né? Que representando com a palma nós temos assim, ó. Né? E embaixo substituímos a segunda semínima por uma pausa semínima, que aí representando com a palma nós temos assim, ó.
né? Então, sem a pausa, temos 1, 2, 3, 4. Com a pausa, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, na pausa a gente não toca, ó. Sem a pausa. Entendido? Então, faça esse exercício em casa, tá bom? Para você entender melhor. E aí nós temos a pausa que é necessário dentro do som. Então, o que vimos hoje na nossa aula? Vimos a dança como manifestação cultural, maracatu, frevo, a quadrilha e o bumba meu boi, a duração do som e pausa, que é quando a gente fala em duração, temos o som longo e o som curto, e temos também o silêncio, que nós denominamos de pausa, certinho? Então, vamos para a nossa atividade. Nesta atividade, você vai precisar de figuras de revistas, jornais, tesoura e cola. Escolha algumas imagens para recortar e compor sua tabela de sons. Preencha a tabela com as imagens que você escolheu, escreva os sons de cada imagem, identifique se o som é longo ou curto e deixe um espaço para a pausa. Faça tudo isso no caderno. E não esqueça de, quando terminar, enviar para o seu professor. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo da minha tabela, como que ela ficou. Olha só, eu coloquei ali a imagem de um telefone e aí tem o barulhinho que ele faz. Trilililim. Isso aí é um som curto. A ambulância, coloquei a imagem da ambulância, né? E som longo. Aí eu coloquei a pausa. Lembra que tem que colocar uma pausa. Depois coloquei um gato, miau, miau, som curto. Depois outra pausa. O pintinho, piu, piu, som curto. Outra pausa. Uma pessoa rindo, sorrindo, dando gargalhada, ha, 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 né? Um som curto, tá bom? Essa foi a minha tabela. Eu quero que a sua também fique bem bonita, muito mais do que a minha, certo? Então, gente, eu agradeço por você assistir a nossa aula. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Lá você vai poder rever a nossa aula de hoje, tirar algumas dúvidas, né? Se passou alguma coisa muito rápida, você volta e olha novamente quantas vezes você quiser. E pode também acessar outras aulas que você queira, que tenha interesse. E todas, é claro, são do seu interesse. Tá bom? Então, obrigada por estar aqui conosco, continue firme com os seus estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!